Hoje nós estamos às vésperas da decisão entre Corinthians e Palmeiras. E já temos polêmicas e mimimi. E você, meu amigo fanático, está preparado e confiante para o próximo jogo? Já comenta aí de onde você vai assistir essa partida épica, e quem vai marcar os gols do Timão contra as Pururucas sem dignidade. Deixe seu comentário e não vai esquecer de visitar o nosso site oficial. Lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais. O link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Fala fanático, seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias diárias e relevantes do Corinthians. No vídeo de hoje vamos falar sobre os bastidores da grande final do Paulistão, e sobre a negociação envolvendo o jogador titular do Corinthians. Tudo isso e muito mais. Já vai deixando aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer o nosso trabalho. E bora para as nossas notícias. Federação Paulista de Futebol informou nesta segunda-feira que Corinthians e Palmeiras, em comum acordo, farão novos testes de Covid-19 antes do segundo jogo da final do Paulistão, sábado, às 16h30, na Arena Palmeirense. Não haverá realização de exames no Corinthians antes da primeira partida da decisão, nesta quarta-feira, em Itaquera. O Palmeiras, que afirma já fazer testes no elenco a cada 72 horas, realizou a bateria exigida pela federação nesta segunda-feira. O acordo ocorre depois de algumas horas de polêmica. Pela manhã, o presidente do Corinthians, André Sanches, disse em reunião na federação que não testaria seus atletas novamente, sob o argumento de que os mantém em confinamento. Em nota, o Corinthians afirmou que o Palmeiras não cumpriu o acordo de manter seus atletas isolados. O Globo Esporte apurou, com várias pessoas presentes na reunião desta segunda-feira, que quem puxou o assunto sobre os testes foi o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Quase no fim do encontro, ele perguntou quando o clube rival testaria seus jogadores. O presidente do Corinthians, André Sanches, respondeu que não faria os exames porque o time está concentrado há 14 dias e o protocolo médico da Federação Paulista, aprovado pelo governo do estado, não exige a testagem neste caso. Na nota divulgada nesta segunda-feira, a Federação Paulista confirma que o Corinthians não tinha obrigação de realizar os testes e também confirma que o Palmeiras não manteve os jogadores isolados. A final entre o Corinthians e o time sem Mundial mal foi decidida e já tem a primeira choradeira. Assessor técnico do Palmeiras, o ex-zagueiro do Dracena esquentou o clima para o clássico no último domingo à noite, ao dizer que espera por um jogo entre os jogadores e sem interferências extra-campo para atrapalhar ou manchar o campeonato. Abre aspas. Só jogo normal, de Paulista ou Brasileiro, já é diferente, ainda mais agora, em uma decisão de campeonato. A gente espera que essa final seja resolvida dentro de campo, só entre os jogadores, e que não tenha extra-campo para atrapalhar ou manchar o campeonato. Mas o Palmeiras vai estar preparado dentro e fora de campo, porque a gente sabe que futebol acontece coisas que você acaba duvidando. Tem que ficar esperto para essa final, disse o ex-jogador, que começou o mimimi durante a entrevista à TV Gazeta. Até parece que a arbitragem nunca cometeu um erro a favor das Pururucas sem dignidade. Esse Guarani da capital é uma piada mesmo, só espero que não dê zebra, e que o Corinthians possa conquistar seu tetracampeonato paulista. Uma boa notícia. O lateral esquerdo Carlos Augusto não deverá ser problema para o Corinthians no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, às 21h30 horário de Brasília, em Itaquera. Embora tenha ficado com uma ferida no tornozelo direito após sofrer dura falta de Juninho, do Mirassol, na vitória do Timão por 1-0, domingo, pela semifinal, o jogador de 21 anos realizou tratamento com gelo e trabalhos de fisioterapia nesta segunda-feira e apresentou boa resposta. Carlos Augusto vive uma ótima fase no Corinthians depois da parada do futebol. Titular absoluto, jogando bem e classificado para a final do Campeonato Paulista, no meio de algumas propostas do futebol europeu pelo seu futebol. A temporada, porém, não foi sempre assim. No começo do ano, Carlos Augusto foi considerado a terceira opção de Thiago Nunes para a lateral esquerda e fez até testes como zagueiro. Para Rafael Brandino, agente do jogador, o dia a dia com Carlos fez com que o treinador ganhasse confiança nele. Abre aspas. O convívio do dia a dia mostrou não somente sua qualidade, mas também o seu profissionalismo e responsabilidade. Isso fez com que ele ganhasse a confiança do Thiago e assumisse a posição.
Sendo lateral na base, Carlos Augusto se sente mais à vontade jogando como um ala. Porém, Brandino destaca sua polivalência, abre aspas. Carlos é um jogador polivalente, pode jogar em ambas as posições. Vejo-lhe mais à vontade como lateral. Além disso, para o empresário, o jogador deve ter muito sucesso na Europa por conta do biotipo e características que o fazem ser aceitos por clubes europeus. Um dos maiores interessados em tirar Carlos do Corinthians é o Monza, da Itália. O clube acabou de subir para a Série B e apresenta um projeto para se tornar um grande time em pouco tempo. Ao ser questionado sobre qual tipo de proposta seduziria o jogador, Brandino foi claro, abre aspas. Nós iremos escolher o clube que oferecer o melhor projeto para o crescimento do Carlos como profissional. Não podemos escolher clube por vaidade. O Carlos é um jogador sem vaidade nesse aspecto e tem a consciência que precisa se adaptar e ganhar minutagem em campo. Queremos o clube com melhor projeto. O agente ainda confirma que as negociações estão rolando e que estão próximos para um desfecho positivo. A reportagem do Esporte Interativo apurou que a negociação com o Monza segue rolando e deve ter um desfecho após o término do Campeonato Paulista. Vale lembrar que o lateral que vem jogando de ponta, Sid Clay, tem contrato com o Timão até o fim do ano. Será que vale a pena comprar ou negociar um novo empréstimo do lateral? Na minha opinião não, a não ser que fosse com o custo zero. Fora isso, Lucas Piton deve assumir a titularidade e se firmar na equipe titular. Tem outra ideia? Comente aí. A sua opinião é sempre bem-vinda. Corinthians e Palmeiras disputam, a partir de quarta-feira, o título do Campeonato Paulista. Em meio a uma grave crise causada pela pandemia de Covid-19, o duelo vale mais do que a taça. Também uma bem-vinda premiação de R$5 milhões ao campeão. Fará considerável diferença no bolso vencer ou perder o confronto. O valor que será pago ao campeão é 3 vezes maior do que o prêmio que será dado ao vice, que receberá R$1,65 milhões. Eliminados nas semifinais, Mirassol e Ponte Preta já sabem o quanto vão receber. O Mirassol, terceiro colocado, melhor campanha da equipe na história, ganhará R$1 milhão, enquanto a Ponte Preta, quarta colocada, terá direito a R$850 mil. O primeiro jogo da final está marcado para quarta-feira, em Itaquera, às 21h30, enquanto que o jogo de volta acontece no próximo sábado, às 16h30, na casa do Palmeiras, que tem melhor campanha no torneio. As duas partidas terão transmissão da TV Globo. Um fato curioso e engraçado que aconteceu nas redes sociais foi que torcedores do Corinthians pediram o retorno de Dentinho ao clube após o jogador comemorar a classificação no Paulistão.
durante a vitória do Corinthians sobre o Mirassol por 1-0 neste último domingo dia 2, que deu ao alvinegro a classificação para mais uma final do Campeonato Paulista. O atacante Dentinho, um dos ídolos da história recente do clube e atual jogador do Shakhtar Donetsk, comentou o jogo e comemorou bastante o resultado em suas redes sociais. Em resposta à reação do jogador, os torcedores corintianos invadiram o perfil do atacante para pedir a volta dele ao timão. Vale ressaltar que no último jogo, enfim conseguimos ver a estreia do atacante Léo Natel. Comente aí o que você achou da aparição do jovem jogador no final da partida. Você acredita que ele pode vir a fortalecer o nosso elenco? Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial. Lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais. O link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel. E vai Corinthians!